Bem, pessoal, continuando então as últimas duas operações básicas, que é a multiplicação e divisão. A primeira, então, multiplicação. O que vocês precisam entender é que multiplicação nada mais é do que a soma sucessiva de um mesmo número escrita de outra forma. Então eu tenho aqui 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. Se ele está somando 5 vezes, então eu posso dizer que é 4 vezes 5, porque eu estou somando 4 5 vezes, ok? Então, a gente tem que entender muito bem que multiplicação é uma adição do mesmo número uma determinada quantidade de vezes. Porque logo à frente a gente começa a trabalhar a potenciação e ele é muito parecido, tá? Então vamos lá. Observamos que os resultados são iguais nas duas operações, certo? Então tanto faz eu fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 5 vezes ou 4 vezes 5. Com a ajuda do exemplo abaixo, entenderemos que uma multiplicação é composta por fatores. Antes, as somas tinham parcelas, a multiplicação são fatores. Multiplicando e multiplicador. Quem que está sendo somado várias vezes? O 4. Então, ele é multiplicando. Quantas vezes eu estou somando esse 4? 5 vezes. Então, o 5 é o multiplicador. Então, dessa forma, dizemos que os fatores são os números que estão operando. Aqui, outra vez, por que a gente chama de fator? Porque tanto faz se eu faço 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, o resultado também é o mesmo, tá? Assim como a gente chamava na adição parcelas, e tanto faz se eu fazia 4 mais 5 ou 5 mais 4, que o resultado é o mesmo, na multiplicação, a mesma história. Tanto faz se é 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. São parcelas. Não interessa a ordem dessa parcela, a primeira, a segunda parcela. Ok? Na multiplicação e na divisão, a gente passa agora a representar esses sinais quando eu estou multiplicando por um pontinho e quando eu estou dividindo por dois pontinhos, tá? A gente muda a representação dessas operações. Então, quando a gente começa a trabalhar na próxima parte expressões numéricas, quando eu estou escrevendo um pontinho, significa uma multiplicação. Dois pontinhos, uma divisão. Só para deixar claro, ok? E é claro, eu tenho algumas expressões que representam algumas multiplicações. Quando eu falo o dobro de, o que eu estou fazendo? Duas vezes o número. Quando eu falo o triplo de, três vezes o número. E quadruplo de, quatro vezes o número, certo? Então essas expressões, em vez de dizer diretamente que é uma multiplicação pelo número, ele escreve, ele descreve no caso, né? O dobro de é a mesma coisa que multiplicar por 2. O triplo de é multiplicar por 3. E o quadruplo de é multiplicar por 4. Só para deixar claro. Agora, expressões numéricas que envolvem a multiplicação. Considere a seguinte expressão: 5 mais 3 vezes pontinho. Pontinho agora. Vezes 6 menos 4. Essa expressão está envolvendo o quê? Adição, subtração e agora aumentou a multiplicação. Para resolver expressões desse tipo, devemos observar as seguintes regras. Primeiro a gente resolve as multiplicações para depois resolver as subtrações na ordem que aparece. Na ordem seria o quê? Resolver pela esquerda, certo? Então vamos lá. Rapidinho aqui, envolvendo esse exemplo. 5, deixa eu apagar aqui tudo. Fazer menorzinho. 5 mais 3 vezes 6 menos 4. Resolvo primeiro a multiplicação, então copio tudo que não uso. 5 mais 3 vezes 6,
18 menos 4. Agora resolvo a soma e subtração pela ordem. Que ordem? Pela esquerda. 5 mais 18, 23. 23 menos 4. Por último, resolva a última operação, que é a de subtração. 23 menos 4, 19. Ok? Então, que o resultado dessa expressão numérica seria 19. Se eu fizesse de alguma maneira diferente, o resultado seria totalmente diferente, o que seria completamente errado, tá? Divisão. Uma das 4 operações básicas é a divisão, ou seja, qual que é a ideia da divisão? A repartição de uma quantia em partes iguais, também conhecido como partir ou repartir em partes iguais. Chamamos de divisão exata quando ocorre uma divisão e não existe resto, ou seja, o resto é igual a zero. Só para deixar claro alguns exemplos. 20 dividido por 3. Quantos 3 cabe em 20? 6. 6 vezes 3, 18. Subtraindo, sobra 2. Esse sobra 2 aqui ele é chamado de resto, porque 2 não dá para dividir por 3, então acaba. Tá? Se fosse 20 dividido por 5, cabe 4 vezes, 4 vezes 5, 20, sobra 0. Sobrou o resto 0, então isso daqui é chamado de divisão exata. Exata, opa, faltou um aqui. Exata, exatamente porque não tem resto, não me sobra nada. Bem? Então a gente temos aqui os termos. Como é que chama os termos? O número que eu estou começando, ele é chamado de dividendo. Em quantas partes eu quero dividir? Divisor. O resultado, chamado de quociente. E o resto, o que sobra, é o resto. Ok? Agora, expressões numéricas que envolvem a divisão. Assim como a gente tinha na multiplicação, a divisão e multiplicação têm a mesma importância. Então, aqui na expressão, 24 mais 10 vezes 3 dividido por 5. Ele tem adição, subtração e divisão. Para resolver esse tipo de expressão, devemos observar as seguintes regras. Começamos sempre, então, pela multiplicação e divisão na ordem que aparece. Qual ordem? Pela esquerda. E depois que a gente termina de resolver as multiplicações e as divisões, a gente resolve as adições e subtrações na ordem. Que ordem? Pela esquerda. Ok? Vamos resolver isso daqui. Começo, então, pela multiplicação e divisão. Quem vem primeiro? Quem está à esquerda? Eu tenho que tudo junto, ou multiplicação e divisão. Só que quem está na esquerda, 10 vezes 3. Então, copio o que eu não uso, 24 mais 10 vezes 3, 30. Dividido por 5. Agora, quem tem prioridade? Mais ou divisão? A divisão. Então, continuo dividindo. 24 mais 30 dividido por 5. Quanto 5 cabe em 30? 6. E somando agora 24 mais 6, o resultado então é 30. Ok? Sempre, revisando aqui, sempre começo pela multiplicação e divisão, pela ordem. Que ordem? Quem está à esquerda. Que operação que está na esquerda aqui? A multiplicação. Então começo dividindo. Desculpa, multiplicando. Acabou a multiplicação, me sobrou uma soma e uma divisão. Quem que eu começo? Pela divisão. E por último, as subtração e adição. Só que nesse caso a gente só tinha uma soma. Agora aqui, com parêntese, resolvo primeiro dentro do parêntese, que ele tem prioridade gráfica. Dentro do parêntese, eu tenho uma multiplicação e tenho uma soma. Quem tem prioridade? A multiplicação.
Então, 5 vezes 12, 60, mais 18 dividido por 6. Continuo resolvendo dentro do parênteses. 60 mais 18, 78, dividido por 6. 78 dividido por 6, 13. Então, o resultado dessa expressão numérica é 13. Resolvo primeiro o que tem dentro do parênteses. Cuidado com as operações que está dentro do parênteses. Eu tenho uma multiplicação, tenho uma soma. Quem tem prioridade? Quem tem mais importância? A multiplicação. Depois, eu termino de somar dentro do parênteses. Depois que eu terminei o parênteses, eu vou ver o que está lá fora. Eu tenho uma divisão, então resolvo essa divisão. Alguns exemplos aqui. Aqui eu não tenho multiplicação nem divisão, então começo sempre pela esquerda. 48 menos 28, 21. 21 mais 9, 30. Aqui, tenho alguma multiplicação, alguma divisão? Não, então começo pela esquerda. 107 menos 63, 44. Menos 18 mais 24. 44 menos 18, 44 menos 18, pego emprestado, fica 6, 26. 26 mais 24, 50. Aqui tenho parênteses, então tenho que resolver primeiro dentro do parênteses. Copio o que eu não uso. 40 menos 30 menos 10, 20 menos 8 mais 4, 12. Não tenho mais parênteses. Começo na ordem pela esquerda. 40 menos 20, 20. 20 menos 12, 8. Resultado então 8. Aqui tenho parênteses, cojete e chave. Começo sempre aonde? Dentro dos parênteses. 8 mais colchete, 10 mais 12, 22. Menos 8 mais 6, 14. Terminei parênteses, vou pro colchete. 22 menos 14, 8. Termino agora a chave. 8 mais 8, 16. Menos 7. 16 menos 7, 9. Então termino essa expressão numérica. Lembrem, expressões numéricas não é difícil. É só tomar cuidado com a ordem que vem as operações e os sinais gráficos, tá? Aqui agora envolvendo multiplicação e divisão. Resolvo primeiro dentro do parênteses. Copio o que eu não uso. 8 mais 3 vezes 7 menos 4, 3 vezes 6. Tenho aqui duas multiplicações seguidas. Resolvo o que está pela esquerda. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6. Continuo na multiplicação que tem prioridade. 9 mais 9 vezes 6, 54. E 8 mais 54, 62. Aqui, dentro do parênteses, resolve o que tem primeiro dentro do parênteses. 28 dividido por 4, 7. 8 dividido por 2, 4. 7 vezes 4, 28. Aqui, primeiro parênteses. 38 menos colchete, 7 mais 8, 15. Vezes 2, menos 4 vezes 7, colchete, vezes 16. Vou resolver o que tem dentro do colchete. Tenho multiplicação, subtração, multiplicação. Resolvo primeiro as multiplicações. 38 menos colchete, 17 vezes 2, 34. Menos 7 vezes 4 vezes 7, 28. Resolvo o que tem dentro do colchete. 38 menos 34 menos 28, 6.
38. Resolvo aqui primeiro a multiplicação. 6 vezes 16, vamos fazer aqui do lado. 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 10, 6 vezes 1 no caso, 6. Então 96. 38 menos 96 não dá para subtrair. Então acaba a conta aqui. Resolvo dentro do parênteses primeiro. Quem tem prioridade? Ninguém. Então resolvo pela ordem da esquerda. Prioridade eu digo no sentido se tiver alguma multiplicação. Multiplicação e divisão tem prioridade sobre adição e subtração. 3 vezes 32 mais 25, 57. Opa. Menos 42. Resolvo agora dentro do parênteses. Vou copiando tudo da mesma ordem. 57 menos 42, 15. Tenho aqui multiplicação e divisão. Tem a mesma prioridade, porém, começo então pela esquerda. 82, 3 vezes 15, 45, dividido por 9. 45 dividido por 9, 5. 82 menos 5, 77. Nossa última expressão numérica. Bem, pessoal, essas são as 4 operações básicas que envolvem os números naturais e as expressões numéricas que também envolvem. Tomar cuidado com as prioridades. Quem que eu começo resolvendo de operação? Começo resolvendo as multiplicações e divisões. Se aparecer várias em seguidas, resolve sempre pela esquerda. Depois de resolver multiplicação e divisão, resolva a soma e a subtração. Depois disso, resolve primeiro e tem prioridade os sinais gráficos, que são os parênteses, colchete e por último chaves. Ok? Abraço.